E chamando para a nossa penúltima palestra sobre o tema de gerenciamento Bare Metal com Metal as a Service MaaS, o Cloud Infrastructure Engineer de OpenStack, Bruno Carvalho. Boa noite, pessoal. Já são 18 horas. Que prazer ter vocês aqui, meu amigo. Todo mundo quer beber, né? Eu vou tentar passar uma ideia do MaaS, que é um provisador Bare Metal, que resolveu grande parte da minha implementação, das minhas implementações de hardware. E vamos lá. Alguém aqui trabalha com Bare Metal, conhece? Tem uma galera aí? Ah, esse aí vive bem, né? Eu sou o Bruno, prazer. Trabalho há cerca de 15 anos na área, tenho algumas certificações. Tem um blog aí que eu solto algumas coisas de MaaS, de OpenStack. Eu botei aquele símbolozinho lá, que eu tirei agora recentemente, essa nova certificação. É tranquila, é teórica. Quer dizer, eu ganhei o voucher, né? Eu poderia até perder. Vamos falar um roteiro do que eu vou falar o que é o MaaS, usuários colaboradores do projeto atualmente, recursos disponíveis, hardware que suporta, como funciona, pós e contras, a instalação e o ciclo de vida da ferramenta. O que é o MaaS? MaaS é uma ferramenta open source de gerenciamento de Bare Metal. Ele é desenvolvido em Python pela Canonical. Quem não sabe o que a Canonical é a desenvolvedora do Ubuntu. Está na versão Stable 2.4, que está saindo agora com o Bionic, que é a nova versão do Ubuntu. Você pode gerenciar um MaaS através de uma WebGuia, de uma CLI, de uma API. Além de... O que eu vejo um MaaS, a minha percepção, que eu consigo transformar meus Bare Metal como fossem instâncias em nuvens, desprovisionando e provisionando da forma que eu quero. Vamos dizer que eu tenho na parte comercial de 9 às 18 uma carga, eu boto meus hardwares para fazer aquela carga, quando chega na madrugada eu posso fazer um outro tipo de carga. Então, eu consigo deixar os Bare Metal como fosse uma cloud da Azure, da AWS ou OpenStack, desprovisionando e provisionando da forma que eu quero. Quem está nesse projeto, quem está usando, quem está colaborando. Então, tem grandes empresas como Microsoft, AT&T, Walmart, Box, Verizon. Então, é um projeto bem bacana e está crescendo muito. Recursos disponíveis. Esse cara tem muita coisa bacana. Antigamente, a gente botava lá o CD lá para fazer a instalação do nosso Bare Metal em si. Hoje, com mais, não precisa disso. Você coloca uma rede PXE, coloca para dar boot naqueles servidores, naquele rack, e ele totalmente se integra e entra dentro de um painel do MaaS para você. Ele tem suporte aí a x86, a Intel. Você pode criar pods com KVM, com VM. Suporta Red Hat, CentOS, o Windows. Ele tem uma parte de IPMI de coleção de subnet. Ele tem um DNS próprio para você gerenciar todos os seus hardware físico. Automaticamente descobre redes de VLAN e subnet. Tem uma interface que você pode implementar, aprovisionar, onde você pega todos os recursos da máquina. E tem uma parada muito bacana que saiu recentemente agora, que é o Intel Hack Scale da Intel, que você pode criar pods de hacker. São hardwares desacoplados. Você entrega um pool de recursos, um pod, e o MaaS consegue gerenciar isso daí. Se você quiser um core com 2 GB, 3 GB de memória, ele vai lá no hardware, provisiona e libera do seu pod. Quando você não está usando mais esse RAID, ele volta isso para o pod. Tem uma interface gráfica, depois eu vou apresentar. É muito bacana que você pode fazer todas as configurações do seu Bare Metal na interface do MaaS. Por exemplo, entrou uma máquina nova no meu parque, eu ligo ela, ele entra num PXE, ele entra na minha interface gráfica do MaaS, e ali eu faço uma configuração de particionamento, de rede, de bound, e aquela máquina fica pronta para me deployar. Toda essa parte de hardware, Dell, HP, Open Compute, o MaaS suporta super bem, fala com todas as principais BM6 controladores do mercado,
E isso é muito bacana. Então, você pode escolher qualquer tipo de hardware que o Mais vai gerenciar para você super bem. Tem vários drives e integrações bem interessantes. Como que funciona aí a arquitetura? O Mais funciona em arquitetura de camadas, vindo lá de cima pela web interface. Ele tem um DIMO, os principais DIMO dele são o Region e o Hacker. Então, eu tenho uma parte de servidor onde fica a parte de banco de dados Postgres, DNS, NTP, Syslog, Squid. E ele tem esses hacks, que são DIMOs, que pode ficar na sua estrutura toda de hack. Se você tiver um hack, ele pode gerenciar um hack inteiro, com PXE, PMI, DHCP, TFTP, ASCUS, NTP. Então, se eu tenho 2 hacks, eu tenho um DIMO que gerencia um hack, as redes daquele hack, os recursos daquele hack, pode ser um pod de Ceph ou um pod de computação, e tem outro que ele pode fazer N coisas. Então, você pode ter vários pods de hacks e um DIMO gerenciando cada hack, cada rede, cada VLAN. Isso que é bem interessante. Então, esses são os principais componentes que tem hoje dentro do Mais, que ele te dá uma arquitetura, uma infraestrutura pronta para você fazer todo esse gerenciamento aí. Pós e contras, nem tudo também é mil maravilha, né? Ele gerencia todos os recursos do seu ambiente, tanto o hack dele, o region dele, pode ser escalável horizontalmente. É interessante a integração, hoje fala-se muito de DevOps, ferramentas de DevOps, ele integra super bem aí com o Ansible, Chef, Puppet. Mais particularmente, eu gosto muito de utilizando ele com o Juju, que é uma outra ferramenta da Canonical, para fazer a orquestração em nuvem. E ele se integra super bem com o Juju. Tem os seus contras, ele não tem um autenticador centralizado ainda. Eu tive conversando com o Kiko, que é o VP Engineer da Canonical, perguntando isso, essa dor, porque eu não consigo passar isso para uma operação, administrar, eu não consigo ter usuários centralizados. Ele falou que a Canonical está fazendo um desenvolvimento interno de um autenticador próprio, que vai suportar não só ao DAP, como várias outras coisas. Pelos meus testes, minhas integrações nas versões anteriores, eu não consegui colocar ativo o Region D, que é a parte de banco de dados do Postgres, e a parte de web, porque a serialização dos objetos dentro do Postgres ainda não estava 100%. E não tive também uma resposta da comunidade relacionada a isso. Além dele funcionar, ele até funciona, mas não funciona tão bem como deveria. Então, você teria que fazer um HA de um Region, você faria um passivo ativo, sendo que os os DIMOS que ficam na camada de hacker, né, física, ele escala à vontade. Outro contra também, que as imagens da Red Hat do Windows, dentro do MAS, para você poder submeter isso lá para dentro do MAS, para ele gerenciar e fazer deploy de Windows e Red Hat, ele precisa ter um suporte da Canonical aí, que eles criam essas imagens. Não que vocês não podem criar isso fora, sem depender da Canonical, também pode. Mas, até na documentação, eles falam que você estiver usando aí Hell, Windows, você só conseguiria se integrar, jogar uma imagem para gerenciar dentro do MAS, se você tiver o suporte dele. Eu acho que é $5 por servidor, alguma coisa desse tipo. Falar um pouco da instalação e configuração, é super tranquilo. Adiciona um repositório, apt install mais create, admin, com a senha que você criar, você acessa a URL, ele vai apresentar essa tela de autenticação. Logou aqui, a primeira tela que ele aparece é para você configurar o nome da sua região, region name. Conectividade, ele pede um DNS, além dele ter um DNS, ele pode fazer forward de DNS e os seus repositórios. Você pode usar o repositório do Ubuntu para baixar as imagens, ou você pode botar o seu interno, né? E isso é a primeira tela do MAS. Quando a gente passa para essa tela, quando entra na parte de Nodes, Controls e Services, aparece para a gente se a nossa instalação está ok, se todos os serviços estão em pé. Olha lá, o Regio D, o Bind 9, que ele utiliza para DNS, o Proxy também, que ele tem um Proxy, NTP, e a parte do Hack Control. Se tiver mais uma controladora, mais um hack, ele vai aparecer nessa tela também. Então, essa telinha aqui que diz que a nossa instalação está ok e todos os serviços estão em pé. Essa é uma parte um print que eu dei do meu ambiente
atual Nativity, né, que eu utilizo muito para fazer deploy de Ceph e gerenciar toda a parte de Ceph. Essa tela é bacana, que a gente consegue filtrar as máquinas por deployment, a máquina que já foi deployada, ele aparece aqui, está ligada, eu consigo desligar, ligar aqui, ele diz a versão do Ubuntu que eu estou, quem é o dono da máquina, quanto score de memória. E as máquinas que estão new, são as máquinas que entrou agora, que acabou de ligar. Ligaram a máquina, entrou no PXE, e ele aparece automaticamente no painel para mim. Aí, quando eu crio um commission quando ela está pronta. Quando eu entro no commission, ela faz um novo boot, pega todas as configurações que ela precisa do hardware. Tem um core de 32 GB, 64 de memória, e a quantidade disso. Quando ela está ready, ela está pronta para me deployar. Posso fazer um deploy de qualquer sistema operacional, ou posso falar para um provisionador, como o Puppet Chef ou o Juju, que é o meu preferido, que eu já falei, iniciar a máquina. E aqui a gente consegue fazer parte de filtragem, né, por tag. Essa parte de tag é muito interessante para se usar dentro do MAS também, para você dizer que é uma máquina... Se você tiver um pod também de KVM ou de VM, você pode dizer que a máquina é virtual. E é bem interessante essa parte de tags. Para a gente fazer um deploy, a gente precisa sincar as imagens também. Então, na abinha lá de cima, a gente coloca todas as imagens que a gente quer utilizar dentro do MAS, para poder deployar o nosso barimetro. A mais disponível é esse MAS.io aqui, que tem todas as versões do seu sistema operacional. Aí você pode selecionar as caixinhas e mandar sincar, salvar, ele já sinca, já baixa, deixa pronta a imagem para você. Aqui a gente tem só do Ubuntu, mas a gente pode customizar aqui e jogar outras imagens, que é o caso da Red Hat, Windows, CentOS, OpenSUSE, SUSE e companhia. A parte de subnet, de provisionamento, como eu estou gerenciando eu posso gerenciar vários hacks e vários barimetros para vários serviços, eu posso separar, ter um multi-tenant de rede. Então, eu posso ter vários fabrics para vários pods ou vários hacks, e é nessa tela de network que a gente configura. A gente tem que configurar tudo isso aqui antes de provisionar um barimetro, porque quando ele entrar como new e estiver pronto para deployar, eu vou ter que configurar a rede dele para me definir assim, você vai subir com a bound tal, com a VLAN tal, na rede tal. Então, isso tem que ser feito antes, para quando a gente mandar deployar, o barimetro já subir na rede que você quer, com o balde pronto, na VLAN que você quer. Isso aqui é uma tela das configurações de rede do storage. Então, tem a parte de gerência, ALIO e DRAC, ele precisa ter uma conexão de ALIO e DRAC para falar com os BM6, para poder ligar e desligar a máquina. A parte de Storage Cluster, PXE. Depois que eu configurei aquela rede, como eu falei antigamente, a gente precisava de um PXE, fazer várias configurações para iniciar um processo para a máquina funcionar na rede, entrar na rede automaticamente para você fazer um processo de deploy do CD. Aqui eu coloco a rede que eu quero e coloco para fazer a ativação do DHCP. Aqui está como reconfigura porque já estava ativado. Eu boto para configurar o DHCP na primária controladora. Se eu tiver mais REC, eu posso falar para ativar um DHCP em um REC só, depois eu posso ativar em outro, posso fazer HA. Então, depois que eu configurei a parte de bound, a parte de imagem, eu já chego nessa parte aqui para ativar qual a rede, em qual VLAN de subnet eu vou ativar o meu PXE, o meu DHCP para soltar na rede. Depois de configurar lá e ativar, eu tenho que reservar IPs para DHCP para liberar para o MAS fazer deploy. No caso, eu peguei uma rede aqui e falei com ele que eu reservei um espaço de range aqui para ele não utilizar e botei outra parte de 71 a 100 para ele usar como dynamic. No mais, essa é a parte que, quando meus barimetros iniciar, ele vai pegar esse DHCP automático. Bem, configurei lá a parte, coloquei a máquina nova para dentro do MAS, fiz o comissionamento, peguei as configurações que ele precisa de rede, de disco. Chegou agora a parte de configurei a parte de imagem, configurei a rede, ativei o DHCP, agora eu estou configurando a máquina em si. Aqui já está deployada, mas quando você entra na parte de interface,
Você precisa fazer... Eu fiz todas essas configurações aqui, ó, desde bound, isso eu fiz tudo automático, utilizando um bash, porque eu fiz chamadas de CLI. Ele já configurou um balde para mim, já falou qual a VLAN, configurou o segundo balde. Quando essa máquina for deployada, ele já vai estar tudo pronto, ele já vai entrar nessa rede com isso tudo pronto. Essa é a parte de configuração de Network Node. Depois eu faço a parte de configuração de particionamento. Então, eu fiz interface e particionamento. Então, quando essa máquina for deployada aqui, ela já vai entrar com essa configuração pronta de particionamento. Esses são os ciclos de vida do MAS. Eu tinha falado lá mais cedo, mas vou refrisar aqui. Quando você coloca uma máquina para iniciar, um body metal para iniciar na rede, claro, está com o DHCP ativo, a gente já fez todas aquelas configurações de imagem, já configuramos rede. A primeira coisa que ela entra no painel, para mim, é como new. Ela aparece como uma máquina nova. Pô, a gente fez o PXE lá, passou, fez as configurações, entrou como new para mim. Eu vou lá, faço as configurações que eu preciso, mudo o nome dela de hostname e boto ela para comissionar. A parte de comissionamento é a parte do inventário, onde ela vai dar mais ela vai falar com a BMC, vai ligar a máquina, vai dar mais um boot, vai trazer todas as informações daquela máquina para mim, de quantos processadores ela tem, quanto memória ela tem, quais discos ela tem. Quando ela passar da parte de comissionamento, estiver comissionando, isso é rápido. Ela vai entrar que está pronta para deployar para mim. É a hora que eu vou lá e faço a parte de configuração de particionamento e de rede. E é interessante que nessa parte de comissionamento, mas ajuda muito na questão seguinte: entrou um hardware novo para mim, ele faz teste de memória na parte de comissionamento, você vai ver se a memória do hardware está ok. Ele faz testes de disco para saber se o disco está ok. Você pode botar para fazer teste em 8 horas ou em 24 horas. Além nessa parte ainda você consegue configurar uma atualização de firmware. Já pensou você com um parque gigantesco lá de 30 servidores físicos, 50, 60, tiver que fazer uma atualização de firmware uma por uma? O MAS te dá esse poder de estar tudo ali e você só soltar um botão e ele fazer toda essa atualização para você. Então, depois que estiver na parte pronta, a máquina entrou para mim, fez o PXE, entrou como new no meu painel, eu fiz a parte, mandei ela executar o comissionamento, ela voltou pronta para mim. Aqui eu configuro a parte de rede, para ela entrar na rede que eu quero. Ela tem a parte de alocada, eu posso alocar ela para um usuário, ela está new, então ela está new, ela está pronta para qualquer um fazer deploy, mas eu posso alocar ela para um usuário e ninguém poder utilizar mais. Esse usuário vai chegar para mim, pode ser até um operador, e configurar os discos dela, rede, LVM. Depois que estiver tudo pronto, é só mandar deployar. É um botão, gente, um botão, deploy para mim, Ubuntu, CentOS, o que for. Ela vai entrar na parte de deployment. Aí vai lá fazer mais um boot, o mais vai pedir para a BMC ligar a máquina. E ela tem um último ciclo, que é a parte de limpeza do disco, leasing, que ele vai limpar todo... essa máquina agora, eu já usei ela, eu preciso limpar ela para entregar para outro cliente. E quando você executa isso aqui, ele faz várias checagens de disco, ele deleta tudo que está no disco, ele faz várias escritas, então tem várias formas de você limpar uma máquina para não ter nenhum dado ali de um cliente passado, por exemplo. Bem, toda aquela parte que eu passei do ciclo de vida lá, está nesse painel aqui. Quando eu falo que uma máquina entrou como new, que ele entrou no PXE, ela entra ligada, entra desligada. Quando eu mando ela comissionar, aqui, o botãozinho comissionar, eu posso fazer uma ou posso fazer várias ao mesmo tempo. Ele comissiona, ele liga, ele fica no processo de comissão para pegar toda a informação do hardware. Outro botão, quando ela está ready, eu posso deployar, eu posso selecionar ela e apertar deploy. Posso ligar, desligar, posso limpar ela, posso abortar uma operação de deploy. Teste de hardware. Vamos dizer que uma dessas máquinas está dando problema, ou está me dando problema, ou duas, ou três. Com um botão, eu peço para ele executar um teste de hardware para saber se está ok. De memória, de CPU, de estresse de CPU ou de disco. Tem esse Rescue Mode, que faz o seguinte. Lembra quando o nosso Linux não boota mais, dá aqueles problemas, você tem que ir lá com o CDzinho colocar, e ele entra para você em modo seguro de instalação? Todo mundo, acha que sysadmin já passou por isso daqui. Esse cara, ele faz isso, ele desliga a máquina para você, manda ligar de novo e ele já entra no modo de recovery, para você salvar seu disco, para saber o que aconteceu com aquela máquina e o sistema operacional. Essa parte também, ele pode botar uma máquina que está quebrada, eu vou botar essa máquina que está quebrada para ninguém poder provisionar mais, depois que eu corrigir ela, eu boto ela em fix,
que todo mundo pode deployar. Eu posso trocar as zonas dela, eu posso ter uma zona de Ceph, uma zona de computer, 2 zonas de Ceph, 3 zonas de computer. Então, você tem a opção de setar zonas pelas máquinas e deletar. O MAS utiliza uma estrutura de CURTIN, que é um projeto antigo até do Debian. Hoje o pessoal utiliza, no final de um provisionamento hoje na nuvem, a gente utiliza outro cara, que agora me fugiu da cabeça, mas eu vou falar do CURTIN, que é o cara que se integra para fazer todo o provisionamento interno quando o sistema operacional está instalando. Pode se igualar a um Kickstart. Ele configura ali a bound na hora que você mandou configurar, ele faz o particionamento para você, e no final você pode falar assim, ó, todo mundo, você pode pegar o uso data do cara, ou do sistema operacional, ou da máquina, e falar o seguinte, ó, tudo que for CentOS, MD64, Genetic, aqui, 77, no processo de commission, no final da instalação, execute um late command. Então, ele vai chegar aqui, vai dar um wget lá, vai falar assim, ó, pô, esse cara está pronto, desabilita o PXE dele, beleza. Depois eu posso chegar aqui e falar assim, ó, EPEL CURTIN, manda o SH, instala para mim o EPEL Release. Ele vai instalar no final. Depois eu posso pedir para fazer uma instalação de Ansible. Instala um Ansible para mim. Faz um Git, instala o Git e puxa um projeto no Git para mim e faz a instalação desse playbook. Então, no processo final de instalação do seu body metal em si, você pode fazer várias integrações e vários processos de DevOps e execução de comando. Então, te dá um poder de flexibilidade muito grande esse CURTIN. Só ele. 3 minutos. Bem, essa aqui já é uma tela da versão 2.4. Ele veio com muitas melhoras da versão 2.4. Essa é a parte de pods, que eu tinha falado antes, que você entrega um recurso da Intel, Hackscale, ou pode entregar um recurso de KVM, que ele gerencia também KVM e VM. Quando você entrega um pod, ele te diz lá, você tem um pod com 8 core, com 31 GB de memória. Quando você vai usando o recurso do pod, ele vai tirando do pod e vai apresentando aqui. Quando você deleta a máquina, ele volta o recurso para o pod. Isso você pode fazer aí com VM, com KVM, ou pode fazer com Intel Hackscale. Além da integração que eu falei antes, com todos aqueles hardware lá, de Intel, Dell, ele tem integração com o switch do Facebook Edge, que é bem bacana, que utiliza Snap no seu sistema operacional, que é um Open Hardware, para gerenciar no topo de rack todas essas partes de rede. Isso é bem interessante. Bem, eu tive aí desafios para montar essa estrutura na estrutura nossa atual, que é baseada em Spineleaf. Tive a ajuda do meu amigo Léo aqui, que é o nosso engenheiro de rede. Obrigado, meu amigo. Antigamente, eu tive problema de BIOS Legacy UF, eu tive que botar todo o meu hardware em BIOS Legacy. Para funcionar, eu tive que habilitar tudo em PMI via DRAC e ILO, para ele poder ligar a máquina, desligar a máquina e ter um gerenciamento. Fiz toda a automatização por API de configuração de rede e particionamento. Então, depois que a máquina era comissionada, eu executava um comando que ele fazia todas as configurações de balde que eu precisava de particionamento. Como a nossa arquitetura é Spineleaf, eu tive que habilitar um DHCP Relay, porque eu não tinha uma VM em cada hacker para me utilizar o HackD, que é o daemon de gerência de rede de cada hacker. Nessa configuração, esse foi um dos maiores desafios, porque com o DHCP Relay, utilizando a VLAN nativa, ela não resolvia nosso problema, porque precisaria de uma bound up. A VLAN Model acesso com LACP Fallback resolveu a minha vida, porque se ele não fechava o bound, ele deixava ele funcionando em modo acesso. Então, funciona em modo acesso até que um bound seja fechado. Esse cara resolveu a minha vida para fazer essa arquitetura, utilizando o MAS, sem ter um daemon de HackD em cada topo de rack, no caso. Que aí eu teria que botar uma maquinazinha lá, uma máquina física, só para gerenciar um daemon. Bem, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado.